Bom, já tem aqui do outro lado da tela para começar o nosso programa de hoje um pouquinho mais curto, com muita alegria recebendo pela primeira vez no nosso programa o economista e professor titular da pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, Ladislau Dalbor. Professor Ladislau, bom dia. Bom dia, Anderson. Professor, eu quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente no programa. Primeira vez que a gente conversa aqui no nosso Faixa Livre, uma alegria e uma honra recebê-lo aqui no nosso programa para falar um pouco sobre rumos da economia no nosso país e no mundo também, viu, professor? Temos temas importantes aí para a gente bater, para a gente repercutir nesse papo que a gente vai fazer aqui no programa. Eu queria começar falando um pouco, professor, sobre o cenário interno da economia, porque o governo Lula tem sido muito questionado por uma série de iniciativas que ele vem tomando ao longo dessa terceira gestão, mas em especial na área da economia. A equipe econômica, liderada pelo Fernando Haddad, manteve a lógica de austeridade fiscal implementada em governos anteriores, né? Reduzindo os investimentos públicos, adotando uma agenda de cortes muito rígida, inclusive em benefícios sociais, tudo isso para atender os interesses da banca. Temos aí um quadro de manutenção da inflação dos alimentos que produz dor de cabeça para o presidente da República, viu, professor? Ao mesmo tempo em que o governo tem dificuldades não só para aprovar as propostas que favorecem os trabalhadores, mas também para emplacar discussões importantes para o país, como a segunda parte da reforma tributária. Por outro lado, algumas agendas fundamentais foram abandonadas absolutamente por essa gestão, como a revisão da contrarreforma trabalhista. Fato, professor, é que muita gente boa tem classificado esse governo como neoliberal. E é daí que eu queria começar, que eu gostaria de começar aqui a nossa conversa. Como é que o senhor avalia os rumos da economia nesse governo do presidente Lula, nessa terceira gestão, essa ampla aliança construída para derrotar o Jair Bolsonaro em 2022? Como é que o senhor observa os rumos da economia nacional, professor? Você sabe que eu acho que o desafio principal não é tanto o Lula ou o Haddad quererem fazer as coisas, e sim o espaço político extremamente estreito. Eu queria trazer com força esse pano de fundo, porque são transformações profundas. Tá? Lembre o seguinte, em 1997, foi aprovado o financiamento corporativo das campanhas. Isso gerou uma situação em que, durante muitos anos, as corporações, os grandes grupos econômicos, a Faria Lima, puderam simplesmente comprar parlamentares, comprar prefeitos, comprar a política em grande parte. Né? Isso foi uma tragédia que durou até o fim de 2015, ou seja, nós tivemos 18 anos de apropriação privada da política. Isso é extremamente profundo e levou a uma deformação estrutural, mas muito ampla, porque uma coisa é você ter um político conservador, que tem uma visão do bem da nação, certo? Mas uma visão conservadora, mas tudo bem. Aqui eu recebi uma imagem muito simpática, né? Que tem uma bancada assim de políticos, né? Frente a cada um está escrito vende-se, né? E um deles está escrito aluga-se por temporada. É um exagero generalizar isso para todos, tá? Mas nós temos hoje a experiência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos seguiram esse exemplo em 2010. Né? E de lá para cá, até hoje, há uma possibilidade, enfim, aberta. As corporações podem financiar, em nome da liberdade de expressão, podem financiar os políticos. O resultado é o que vemos, né? Donald Trump e todo esse processo, e mais, não é só Donald Trump cercado de 13 bilionários. Ou seja, você pôs a política na mão dos negócios. O Supremo, no Brasil, depois de 18 anos, levou 18 anos para se dar conta que o artigo 1 da Constituição, todo o poder emana do povo, tinha sido violado. Né? E cancelaram.
Mas isso é 2015, ou seja, o mal estava feito, a deformação política é extremamente profunda. Então, teve suficiente força para eleger o Lula, certo? Em particular com os desmandos da fase Temer e Bolsonaro, mas com esse arcabouço, esse espaço político estreito, que é simplesmente dramático. Outro ponto é que, em nome da autonomia do Banco Central, o Banco Central foi separado, então você rompeu a unidade entre a política fiscal do governo e a política monetária do Banco Central, e colocado um ex-executivo do Banco Santander, que é, enfim, com a visão que a gente conhece, né? Certo? Ou seja, o resgate disso, veja o tempo do governo Lula que ficou com o Banco Central controlado dessa maneira. E até hoje o peso dos grupos financeiros que dificultam a mudança, né? Eu tenho, Anderson, como pano de fundo, os meus estudos sobre o sistema financeiro. Tá? Então, eu pego, por exemplo, a taxa Selic, 14,25, significa que, neste ano, 2025, tranquilamente vai mais de R$1 trilhão, ou seja, mais de 10% do PIB vai para os grupos financeiros, a Faria Lima, os grandes bancos e os seus associados internacionais, BlackRock, State Street, Vanguard e companhia. Ou seja, grande parte dos nossos impostos, em vez de servirem a expandir a educação, SUS, infraestruturas, etc., está sendo desviado para esse lado, né? Nós temos outro... eu estou pegando os marcos estruturais, tá, desse sistema. Eu pego outra dinâmica, que é o Banco Central me dá a taxa média paga pelas famílias, né, juros sobre pessoa física, 54% ao ano. Tá? 54%. Na China é 4,6%. Tá? Na Europa, em torno de 4% ao ano. Tá? Nós somos o único país que apresenta juros ao mês, porque fica parecido com os juros internacionais. Esse é o nível. Tá? Eu calculo aqui mais de 10% do PIB também drenados, dessa vez, das famílias, que, em vez de comprarem coisa e, através da demanda, dinamizarem a economia, estão simplesmente pagando juros. Até quem recebe os R$600 do Bolsa Família, em grande parte, está pagando juros, né, ou tentando reduzir a sua dívida. Se você acrescenta as privatizações e a taxa de juros sobre as empresas, ordem de grandeza, dado do Banco Central, 24%, é a média, tá? Você tem vários tipos de crédito, mas a média é 24%, tá? No resto do mundo é 2,5%, 3% ao ano. Né? Se põe na pele de um empresário que tem dinheiro. Certo? Ele poderia abrir uma empresa. Tá? Eu tenho um comentário de um empresário que diz, realmente está mais barato eu contratar, mas para que eu vou contratar se eu não tenho para quem vender? Tá? Nós temos 70 milhões de adultos que estão inadimplentes, não estão conseguindo pagar o que compraram, imagina compras novas. Né? Então, você fragiliza a economia no seu principal motor, que é a demanda das famílias. Esse dreno, se eu pego os dados do Banco Central, ele atinge ordem de grandeza 4% do PIB. Nós temos um sistema, por exemplo, eu peguei o organograma do BTG Pactual, tá? Ele tem mais de 30 filiais em paraísos fiscais. Ou seja, é um dreno organizado. Nós temos uma evasão fiscal de 6% do PIB. Vai somando, certo? Os 10% do PIB do Estado, das famílias, pega das empresas, pega a evasão fiscal, pega as renúncias fiscais, ou seja, nós herdamos um sistema que é estruturalmente paralisante e é extremamente difícil. Então, eu que acompanhei muito a fase das outras gestões Lula, onde havia mais espaço político, as coisas funcionaram muito.
Tá? Agora, aqui é incomparavelmente mais difícil. Para mim, esse pano de fundo estrutural, a deformação da política, a deformação do sistema financeiro, marcam, digamos, pontos de referência e há pouco espaço político de iniciativa que esse governo tem. É isso. Temos o pagamento de juros da dívida pública também aqui, que come um percentual enorme do orçamento da União, enfim. Professor, eu queria focar num dos trechos, numa das suas citações dessa resposta, quando o senhor fala do Banco Central, porque a gente sabe muito bem que a autonomia do Banco Central é um problema grande para o governo que queira adotar e colocar em prática o seu projeto. A gente tem aí esse governo, nesse momento, a Copom inclusive, vai realizar uma reunião no início agora de maio para tratar da Selic. A gente tem a diretoria do Banco Central hoje majoritariamente por figuras indicadas pelo presidente Lula, além, obviamente, do presidente do BC, o Gabriel Galípolo. Ou seja, de alguma forma, por mais que haja autonomia, a gente sabe muito bem que a política influencia demais nessas decisões, ou seja, de alguma forma o governo teria margem de manobra ali para atuar e promover uma redução da Selic. O que a gente tem visto, lamentavelmente, ao longo desses últimos meses é o caminho inverso, o caminho contrário, uma alta da Selic, 14,25% nesse momento, uma das maiores do mundo. A expectativa é de que a gente tenha uma nova alta agora, nos dias 6 e 7 de maio, na reunião que vai acontecer lá do Copom. Enfim, a partir disso, eu queria trazer para o senhor a seguinte... e uma outra questão, né? Para além disso, o Conselho Monetário Nacional, o CMN, poderia promover aí uma mudança obviamente que isso teria de passar pelo Senado Federal, mas o Conselho Monetário Nacional, que hoje é liderado, tem 3 figuras, né, que são justamente o presidente do Banco Central, o próprio ministro da Fazenda e a ministra Simone Tebet do Planejamento, poderia promover mudanças aí no que diz respeito a essa trajetória da política de juros aqui no nosso país, enfim. Inclusive, produzindo a própria a inflação, mudança nos limites da inflação, que é a grande questão. Muita gente diz que a nossa inflação, as metas de inflação são muito baixas aqui no nosso país. A gente poderia ter metas mais altas, o que, obviamente, derrubaria esse discurso de que os juros altos seriam justamente para conter ou para manter a inflação dentro dos limites. Minha pergunta é a seguinte: na sua avaliação, por que o governo ele segue colocando a culpa dessa trajetória de alta dos juros que eu citei ainda há pouco no ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto? A gente já teve, como eu citei aqui, 2 aumentos da Selic nesse início de ano que estavam precificados pelo Copom na reunião de dezembro do ano passado, ainda sob comando, né, do ex-presidente, do antigo presidente do BC. Só que o Gabriel Galípolo, que é o presidente atual, disse que teve protagonismo naquele encontro. A gente vai ter mais uma reunião agora nesse início de maio, previsão de uma nova alta, enfim. Ainda dá para colocar a culpa dessa trajetória de alta da taxa de juros no Campos Neto, professor? E outra, por que o BC insiste em apostar na alta dos juros sob o argumento de conter a inflação? Porque muitos economistas que vêm aqui no nosso programa dizem que essa elevação dos preços nos últimos tempos não tem se dado pela ampliação do consumo. E esse é o argumento dos que defendem a alta dos juros, né? Para conter o consumo, a gente precisa elevar os juros. Por que coloca-se ainda a culpa, pelo menos por boa parte das figuras que estão ao lado do presidente Lula, do aumento da taxa de juros no Campos Neto, professor? Você sabe, eu volto à memória, né? Com essa taxa de juros, eu queria lembrar, agora é 14,25, possivelmente subirá até 15, certo? E no Japão estão indignados porque a taxa de juros dobrou a taxa de juros sobre a dívida pública, de 0,25 ao ano para 0,50 ao ano. Né? Esse é o nível no Japão. Aqui, o que a gente sobe, estão discutindo, será que... Né? Bom, isso é um ponto. Tá? Agora, o fundamental é que o conjunto do sistema de taxa de juros, porque, veja bem, tanto a taxa Selic, como a taxa de juros sobre as famílias, como a taxa de juros sobre as empresas, todas alimentam o sistema financeiro, tá? Que é o sistema dos grandes bancos, da Faria Lima e a sua conexão
com o sistema internacional, BlackRock, State Street, Fidelity, JP Morgan, etc. É um dreno financeiro que se organizou. A Dilma decidiu, em 2013, de enfrentar esse sistema. Você deve lembrar, né, as manifestações, a guerra que houve, e simplesmente o sistema financeiro foi suficientemente forte para simplesmente tirar Dilma, inventando pretextos, porque não havia nada de corrupto, de coisa do gênero, certo? Ou seja, essa guerra em torno do sistema financeiro é global, tá? E é extremamente importante. Saiu há pouco um estudo da situação de 140 países, relativamente, nesse caso, mais peso da dívida externa. A nossa é um problema de dívida interna, mas é a mesma dinâmica, ou semelhante. Tá? Esses 140 países, em média, 41% dos seus orçamentos está destinado a pagar juros sobre a dívida para bancos, ou seja, é um dreno sobre 140 países. Né? E são países mais pobres, né, o chamado Sul Global, que precisam investir em saúde, em indústria, etc., não estão investindo justamente porque estão pagando juros. E para pagar esses juros, estão aumentando a exportação de bens primários, certo? Como o Brasil se reprimarizou em grande parte. Certo? Quer dizer, de certa maneira, o sistema, enfim, no mundo se chama de financiarização, financialization, né? Atualmente, esse dreno é absolutamente fundamental. É uma questão de relação de forças. Não é preciso explicar ao Haddad que essa taxa de juros é desse tamanho. Tem outro eixo muito interessante, saíram pesquisas sobre o que nas pesquisas internacionais se chama de profit inflation, inflação de lucros. Ou seja, o surto inflacionário que está mais ou menos generalizado, né, moderadamente, mas pressionando com força no mundo todo, esse surto ele é baseado essencialmente no fato que nas grandes commodities, né, as commodities, o comércio das commodities é dominada por um grupo muito pequeno de empresas, né? Em particular o ABCD, que chama ABCD, né? A ADM, Bunge, Cargill e Dreyfus, por exemplo, controlam 80% do comércio mundial de grãos. Essa gente tem suficiente controle de oligopólio de se ajustar para simplesmente elevar os preços. Tá? Porque a inflação, o pessoal diz que os preços subiram. Os preços não sobem, isso não é mágica. Alguém elevou os preços. E quem eleva os preços, por exemplo, se eu chego no padeiro, está vendendo pãozinho mais caro, ele me diz a farinha está mais cara, certo? Uhum. Ou seja, ele está repassando a inflação. Agora, de algum lugar vem. E esse lugar hoje é estudado, a gente tem esses dados, ordem de grandeza, 50%, nesse nível, 50% da taxa do aumento da inflação se deve simplesmente que as empresas decidem aumentar lucros. Tá? Eu peguei um negócio interessante, é bom, um caso concreto, o Paxlovid, que é um medicamento da Pfizer para a Covid, né? É medicamento, não é vacina, certo? Uhum. Eles estão vendendo a $1.390 a caixinha, $1.390, tá? Eu verifiquei numa farmácia aqui, tá quase R$5.000, certo? Quando eu perguntei para a moça, ela olhou a coisa e disse, mas a gente pode parcelar. A Universidade de Harvard fez o estudo, o custo é $13, está nesse nível. Está me entendendo? Ou seja, essa economia que é muito gerida por maximização de lucros e algoritmos, não tem assim que vai entrar outro com preços mais baixos, não tem a concorrência. Ou seja, nesses gigantes corporativos, quando você não tem a concorrência e quem vai oferecer o produto melhor e mais barato, certo? Você simplesmente eleva os preços. Né? Então, essa inflação funciona de maneira diferente. Agora, você tem toda a razão, isso, a gente tem gritado isso, né? Isso aqui não é inflação de demanda. As pessoas estão atoladas.
né? E estão pagando juros em vez de comprar coisas. A demanda está muito fraca. As empresas estão subutilizadas. Em 20 anos, baixamos de cerca de 20% do PIB, que era indústria, agora está cerca de 11%. Sim. Esse é um nível de deslocamento, está ligado a simplesmente essa fragilização. Você sabe o que é? Isso vale a pena pegar, porque o empresário que tem sua grana, tá? Ele vai pensar assim, bom, eu poderia investir, produzir alguma coisa, mas a demanda está muito fraca. 1. 2, se eu precisar de um complemento de empréstimo do banco, a 21, 22, 23%, esquece, certo? Vão me atolar. E 3, eu tenho a possibilidade simplesmente de comprar título do governo, me pagam 14,25%, tá? Risco zero, liquidez total, estou de mão no bolso ganhando dinheiro. Ou seja, você tem uma dinâmica estrutural que trava a expansão. Então, toda a luta do governo Lula, do Haddad, é tentar, pelas bordas, dentro do chamado e absurdo arcabouço, você filtrar um pouco de dinheiro para a base da sociedade, porque o dinheiro na base da sociedade gera demanda, a demanda gera mais produção e mais emprego, e ambos geram mais impostos para equilibrar o processo, né? É isso. Professor, eu queria muito continuar nesse debate aqui sobre a economia nacional, mas eu estou de olho aqui no relógio, hoje o programa é mais curto, eu já queria adiantar para o nosso próximo tema aqui, que também é muito importante na nossa pauta. Mudando de assunto, falando sobre Papa Francisco, né? O Papa Francisco, que morreu na última segunda-feira, é considerado quase que um revolucionário dentro da Igreja Católica nesses últimos tempos. Promoveu mudanças importantes de alguns paradigmas da Igreja, trouxe temas da atualidade para discussão entre os fiéis, dentro da própria Igreja, e fomentou debates que dialogam com a necessidade de a gente ter uma sociedade mais igualitária, com menos desigualdades, como o próprio Cristo pregava, enfim. Nesse sentido, no ano de 2020, o Jorge Mário Bergoglio, que era o nome do Papa Francisco, inspirou a criação de um movimento econômico liderado por jovens economistas, empreendedores e pesquisadores. Batizado de A Economia de Francisco, esse movimento, professor, surgiu após um convite do Papa que pedia que as novas gerações criassem uma economia mais inclusiva, orientada por valores de justiça social, solidariedade, participação e sustentabilidade. Naquele ano, o Papa propôs um encontro com os economistas na cidade de Assis, na Itália, para discutir, entre outros pontos, novos entendimentos sobre a economia e o progresso, o combate à cultura do desperdício, formas de dar voz aos desassistidos, propostas de um novo estilo de vida guiado pelo respeito à natureza e também pelo auxílio aos mais pobres. No entanto, por conta da urgência da pandemia de Covid-19, esse encontro acabou não se realizando naquela ocasião. Ainda assim, o convite do Papa Francisco foi suficiente para esse movimento ser iniciado. A reunião presencial só veio a ocorrer 2 anos depois, e os jovens assumiram um pacto com o Papa, comprometendo-se a transformar as suas próprias relações com o sistema e o futuro da economia em uma economia do Evangelho, que não financie guerras, combata a proliferação de armas e se coloque a serviço de todas as pessoas. Abre aspas, uma economia que não deixe ninguém para trás, que reconheça e proteja o trabalho digno e seguro para todos. Uma economia onde as finanças sejam amigas da economia real e do trabalho. Uma economia que salvaguarde as culturas, as tradições dos povos, todas as espécies vivas e os recursos naturais da terra. Fecha aspas, foi o que estabeleceu esse pacto. Professor, 5 anos depois do início daquele movimento proposto pelo Papa, agora que ele não está mais entre nós, eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre a importância daquela proposta do Sumo Pontífice, o que avançou de lá para cá, enfim. À época, inclusive, o senhor chegou a escrever um artigo tratando desse tema. De que maneira a economia de Francisco contribui para a construção de uma economia cidadã no sentido da democratização do poder econômico, professor? Olha, bem lembrado, as pessoas podem pegar no meu site, double.org, esse artigo que eu escrevi a pedido do movimento, tá? do Papa Francisco. Eu, inclusive, perdi a passagem, né, com essa suspensão
da coisa, eu devia ir para a reunião de Assis, né? De Assis, mas, basicamente, eu acho que é importante pegar o pano de fundo disso, né? Eu hoje sou aposentado pela ONU, mas continuo recebendo esses relatórios, né? Eu trabalhei em vários países, na Ásia, 7 anos na África e tal, e eu vi, enfim, o tamanho da miséria, o tamanho dos problemas. Nós temos hoje, isso está no centro de toda a discussão, uma visão muito mais clara dos desafios. Tá? Nós temos que assegurar uma sociedade que seja economicamente viável, mas também socialmente justa e ambientalmente sustentável. Fora disso, é a tragédia. Os americanos, sem exagero, dizem slow motion catastrophe, catástrofe em câmara lenta, só que não é mais em câmara lenta atualmente. Né? Só olhar o clima, enfim, tantas coisas, a perda de biodiversidade, né? Em 40 anos perdemos 50% dos vertebrados, enfim, é catastrófico. Você tem plástico em toda parte, inclusive no nosso cérebro, né? Partículas de plástico, enfim, está generalizado esse tipo surrealista, e temos ainda por cima, chega um presidente que diz drill, baby, drill, né? Vamos cavar mais, vamos produzir mais petróleo. Né? Esse é o nível. Tá? O dilema é catastrófico. E eu, francamente, não sou nada desses pessimistas, coisa assim, nada de dramático, mas eu tenho os dados. Tá? Eu pego da área ambiental, é simplesmente catastrófico, certo? E quando eu pego da área social, é uma tragédia de um nível, porque essa financiarização que a gente estava discutindo no nível mundial, ela permite um enriquecimento fenomenal a partir de simples aplicações financeiras, sem produzir nada. Então, você gerou uma situação, a Union des Banques Suisses, que é a principal fonte de informações sobre isso, né, que inclusive é utilizado pela Oxfam e outras fontes, ele apresenta a fortunas pessoais, tá, do 1% mais rico hoje no mundo, eles têm 230 trilhões de dólares. Tá? 230 trilhões de dólares. Agora, você pega a metade mais pobre da população mundial, é 5 trilhões. Esse é o nível. Tá? Ou seja, não há na história da humanidade um tal exemplo de tal poder de dreno financeiro. Né? Por que o Thomas Piketty ficou assim, com suas 800 páginas lidas pelo mundo todo? Porque mostrou, hoje, o que a gente chama de capitalismo ganha dinheiro fazendo aplicações financeiras, não investindo na produção. Certo? O dreno financeiro se tornou um sistema. Os dados que a gente conversou aqui para o Brasil, os dados internacionais dos 140 países mais pobres, tudo isso aí, na realidade, você gerou um dreno financeiro que paralisa. Né? Então, o fato que a gente tem os desafios, o drama ambiental e o drama social, né? A desigualdade, temos 750 milhões de pessoas passando fome. Tem 6 milhões de crianças que morrem anualmente de fome. Né? Quando é só de grãos, a gente produz mais de 1 quilo por pessoa por dia. A FAO me dá os dados, nós temos produção de alimentos que dá para 12 bilhões de pessoas, e temos uma população de 8. Ou seja, nosso problema não é econômico, nosso problema é de organização política e social. Então, quando o Papa Francisco decide chamar economistas jovens, e até jovens como eu, enfim, para tentar reorganizar as propostas, eu acho que as propostas são claras e não são novas, estão inclusive no meu documento, A Economia Desgovernada, certo? Mas o problema é de conscientizar muito mais gente sobre quais são as soluções para políticas econômicas, certo? Para gerar força correspondente, né? Porque as metas são claras. Veja bem, nós temos, se eu pego o PIB mundial hoje, tá?
2024, 115 trilhões de dólares. Você divide pela população 8 bilhões, sabe o que é que dá? Dá 30 mil reais por mês por família de 4 pessoas, o que a gente produz no mundo. Certo? Aí as pessoas me dizem, não, mas a gente tem que trabalhar também com renda nacional líquida e tal. Você pode fazer tecnicalidades. O passo é que nós produzimos o suficiente para todo mundo viver de maneira digna e confortável. Temos trabalhos recentes, como do Tom Mallison e outros, que mostram essa possibilidade. Ou seja, eu acho que no centro de toda essa discussão que o Papa traz, há um esforço de tomada de consciência do resgate que a gente precisa ter do sistema financeiro para que ele sirva justamente para enfrentar as dinâmicas ambientais e as dinâmicas sociais, a desigualdade e a catástrofe da miséria. Né? Então, nós temos o dinheiro, temos as tecnologias. Eu recebo esses relatórios da ONU, temos informação sobre cada um dos dramas, certo? E sabemos o que deve ser feito. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são aprovados. Só tem os Estados Unidos, que é um ioiô, ora entra, ora sai do Acordo de Paris, certo? Mas, na realidade, nós sabemos o que deve ser feito. São 17 grandes objetivos, detalhados em 169 metas, temos até os indicadores, né? E as coisas não acontecem. Nosso problema é uma impotência institucional, que eu chamo, certo? A incapacidade da gente enfrentar esses grandes grupos corporativos, seus interesses, por exemplo, esses 13 bilionários sorridentes atrás das costas do Donald Trump, escutando ele falar drill, baby, drill. É isso, é isso. Essa é a grande questão que se coloca, viu, professor? Eu trago aqui um questionamento de um espectador nosso, Fernando Pessoa, ele pergunta aqui, a minha dúvida é, esse pacto proposto pelo Papa é por dentro das contradições do capitalismo? Porque a grande questão é essa, professor. A gente tem um capitalismo em crise, uma economia mundial absolutamente financiarizada. Para a gente fechar aqui o nosso papo, porque estamos já no finalzinho aqui do nosso tempo, ainda é possível, professor, a gente pensar numa economia cidadã, num mundo com esse capitalismo em crise, em um mundo que perde figuras, como o próprio Papa Francisco, que tem líderes como Donald Trump, como é que a gente pode pensar num novo rumo para a economia global diante de um cenário grave como esse? Você sabe, essa compreensão de que nosso problema não é propriamente econômico. Em termos econômicos, nosso PIB é suficiente para Deus e o mundo. É claro que a gente tem que pensar o que a gente produz, para quem, portanto, em termos de distribuição, e com que impactos ambientais. Isso sugere reorientações. Né? Mas a visão geral do que deve ser feito é bastante clara. Né? Nós temos propostas, por exemplo, como de Mariana Mazzucato, que tem muito peso internacional hoje, certo? Que você tem que organizar a economia por missões. Ou seja, porque a gente está de espectador, não de cidadão, nós, certo? Olhando o que acontece, balançando a cabeça, certo? Para um lado, para o outro, segundo a posição política, certo? Mas isso aqui simplesmente está indo para o brejo. Essa é uma consciência que a gente tem. E não é um desafio vital no sentido vital, a fim de importância. É vital no sentido dos nossos filhos. Tá? Esse é o drama que a gente está enfrentando. E a urgência é sentida de maneira cada vez mais forte. Eu uso, Anderson, o exemplo. Eu sou de outros tempos, tá? Mas no fim da Segunda Guerra Mundial, né, você teve essa reação frente a tanta catástrofe, de juntar, fazer a ONU, fazer Fundo Monetário, ou seja, eu acho que não vai chegar esse drama a um nível de profundidade, de desespero, que vai provocar, em vez do besterol do Trump, de provocar um pacto global que o pessoal tem chamado de novo Bretton Woods ou novo Pacto Verde Global. É o que a gente espera, viu, professor? A gente espera, acima de tudo, que haja uma mudança profunda nesse modelo de economia global, porque o que a gente está conseguindo, lamentavelmente, a nossa sociedade está conseguindo acabar com o planeta. A grande realidade é essa economia financiarizada, esse desgaste que há
da natureza, inclusive, do meio ambiente, nos leva ao colapso. A gente observa isso com as mudanças climáticas, enfim, tudo isso é produzido por esse capitalismo predatório que a gente tem ao longo dos últimos séculos, lamentavelmente, que só se amplia. Professor, eu gostaria muito de seguir aqui o nosso papo, mas infelizmente eu estou com o meu tempo esgotado, hoje o programa é um pouquinho mais curto, mas eu prometo que a gente volta a conversar aqui no nosso programa, tratando de outros temas. Seu livro aí, Resgatar a Função Social da Economia. Importante. Esse livro está disponível nas livrarias online, professor? Nas livrarias e no meu site online gratuitamente. Nós somos uma rede de professores que disponibiliza toda a pesquisa científica online, porque o problema está grande. Problema enorme. Eu recomendo muito, então, que as pessoas acessem ali o seu site. Vou até colocar o linkzinho aqui do site seu aqui nos comentários para as pessoas poderem acessar e a ler esse livro seu que o senhor mostrou aqui para a gente, muito importante para as discussões no que diz respeito a uma economia mais justa. Muito obrigado, viu, professor Ladislau, pela sua presença. Em breve a gente volta a conversar aqui no programa. Um abraço forte para o senhor. Outro, tudo de bom. Até a próxima.